sou o Max Peterson, eu sou do Cariri Cearense. Se você já tiver visto alguma coisa minha ouvido, essa voz, mulher, é irreconhecível. Não, é reconhecível, né? É porque o povo escuta sabe quem é. Ei, mulher, mas eu sou do Cariri Cearense, sou natural de Farias Brito. E com 20 anos eu fui para a França, fui fazer teatro, já fazia teatro antes. Aí acabei me tornando youtuber por um meme que eu falava do sovaco do Francisco, que era podre. Aí depois queimei minha boca com colher. Aí foi misturando história, foi misturando cinema, foi misturando meme. Aí eu já sou assim, essa corrã misturada. É um pouquinho de tudo e ao mesmo tempo nenhum dos outros. Você pode se autodescrever para tornar nosso material mais acessível? Eu sou magro, alto, 1,80 m, se você considera alto, cabelos cacheados. Que mais, mulher? Deixa eu ver. A barba meio falhada, assim, aí eu vivo rapando ela. Os braços finos, as perninhas mais ou menos. E só. É isso daí. Quais suas experiências com cinema? Atuação no cinema eu ainda sou muito. Não posso te dizer amador, mas eu sou aprendiz, iniciante. Porque eu, apesar de eu já fazer teatro, eu comecei a fazer cinema em 2020, a convite do Raul de Gomes, quando ele me convidou para fazer o Bem-vindo a Xaramubim, que foi uma grande escola para mim, que eu aprendi muita coisa, eu pude observar muita coisa. Não posso te dizer amador, mas eu sou aprendiz, iniciante. Porque eu, apesar de eu já fazer teatro, eu comecei a fazer cinema em 2020, a convite do Raul de Gomes, quando ele me convidou para fazer o Bem-vindo a Xaramubim, que foi uma grande escola para mim, que eu aprendi muita coisa, eu pude observar muita coisa. Fiz o Cangaceiro do Futuro, que estreia agora em dezembro na Netflix, que é uma série de nível internacional, na qual o Nordeste, principalmente o sotaque caririense, é o foco principal da série, o que é muito massa. E fiz uma participação na terceira temporada de Cine Hollywood 3, que é da Rede Globo, que vai ao ar em abril do ano que vem, de 2023. Qual a importância de se valorizar a produção de cinema regional, sobretudo cearense? Coisas extremamente importantes, porque se você imaginar em nível nacional, o Brasil é maior do que a Europa, é praticamente o tamanho dos Estados Unidos. Então, tipo assim, nós somos um país de tamanho continental. Então, você ficar concentrando a arte e o cinema em um eixo regional de apenas uma região do Brasil é algo complicado, porque se acaba generalizando de que cinema oficial e de nível nacional é algo feito a partir de uma região específica do país, e, ao mesmo tempo, você desestimula outras pessoas. Porque quem nasce com sotaque muito puxado, quem nasce numa região mais afastada dessas regiões que são monopolizadas pelo cinema, acaba achando que não tem chance, porque exatamente ela precisa deixar de ser quem ela é para ser outra pessoa. E isso eu não falo no sentido de criar um personagem, eu falo no sentido de perder a sua identidade, sabe? E o que Raul de Gomes fez, o Kleber Mendonça fez, vários outros diretores nordestinos fizeram, são os promissores da Hollywood nordestina, que eu chamo assim, que é o cinema para nordestinos e para o resto do Brasil. Para os nordestinos, para que haja essa identificação com o que é muito nosso, da nossa infância, da nossa criação, da nossa cultura popular, e para o resto do Brasil, com essa diversificação de dizer o Brasil é grande, e olha aí como é massa o que a gente faz também, sabe? Tem uma cena que para mim foi muito importante quando eu estava começando a fazer o Bem-vindo a Xeramobim, que foi Monique Alfradique sentada numa cadeira comigo, escutando a forma como eu falava, para botar no personagem dela. Porque a minha forma, pela primeira vez, era a forma certa a se falar dentro do universo de uma produção tão grande. Se eu for interpretar um personagem carioca, eu vou ter que fazer um laboratório para, durante um certo período, perder o sotaque nordestino, cearense, para incorporar o sotaque carioca, porque é um personagem que pede isso. Mas o problema não está aí. Eu acho que o problema está em a gente só ter produções cariocas e produções paulistas. E isso faz com que limite a gama de atores e a gente não consiga se adaptar nesses espaços, entendeu? Quais as críticas que você observa na produção de cinema regional vindas do cenário nacional? Preconceito ou crítica sempre vai haver, independente da região ou de qualquer coisa que você for fazer dentro do audiovisual.
tem sempre a galera que vai querer achar que dava para fazer melhor ou que dava para fazer de outro jeito. Mas o que eu vejo é tipo assim, o Brasil é um país muito diverso. Claro, essa fala não é uma fala que eu estou generalizando, mas a gente sabe que existe muita xenofobia, infelizmente, de alguns tipos de pessoas, né? Vamos dizer assim, algumas classes sociais, alguns cabeças, algumas mentalidades. E foi o que eu já falei até para o Halder. A gente uma vez comentando, o Halder que foi o diretor desses últimos 3 trabalhos que eu fiz. E eu falei, Halder, francamente, eu não me preocupo em saber a aprovação do Sudeste quanto ao nosso trabalho. Claro, a gente faz cinema com o Brasil todo, e eu espero que o Brasil todo veja. Mas eu disse, a gente está fazendo um trabalho nordestino que é belíssimo, e a comunidade nordestina, que é gigantesca, já abraça o nosso trabalho. Então, eu, Max Peterson, não teria problema nenhum em fazer filme para o Nordeste. Entendeu? Então, tipo assim, eu faço filme para. Não estou dizendo isso que eu vou fazer filme só para o Nordeste, mas, tipo, estamos fazendo filme para o Nordeste. Estamos fazendo filme para nordestinos. Os nordestinos gostam do que a gente faz, então a missão está cumprida. Entendeu? Eu não fico à mercê de achar que São Paulo, que é a distribuidora do Rio, aprovou ou não aprovou o filme foi aprovado. Entendeu? Todo mundo gostou. Então, eu acho que também é meio que essa sensação da gente querer estar se provando para algo que nunca aprovou a gente, sabe? Querer sempre provar para os outros que a gente é bom em alguma coisa. Você sente que há um desafio maior em se produzir cinema cearense? Eu acho que automaticamente, quando você fala que o filme ou um trabalho audiovisual é fora do eixo comum que eu falo Rio-São Paulo, ou tudo que a gente é acostumado a ver desde criança na televisão, já nasce uma nova etapa, um novo muro ali se forma para se trabalhar sobre isso. O Raul de Gomes, ele tem muito nome no cinema nacional, com vários trabalhos que ele já fez, que foi recorde de audiência como Cholinho do Sertão, Cine Hollywood, a própria série na Rede Globo, e ele encontra vários problemas, que não sou eu que vou falar, vários problemas que eu digo assim, dentro da produção dele, a gente vê como é recebida uma produção cearense em nível nacional. Então, se o cara que já está com nome feito dentro da indústria do cinema passa por isso, tu imagina quem realmente está começando e precisa dar o primeiro passo. Eu não falo isso para desmotivar, muito pelo contrário. Eu falo para motivar que a gente não desista, sabe? Mas até o atual momento eu vejo muito ponto de esperança nos streams. Porque, por exemplo, apesar de não ser diretamente cinema, mas não deixar de ser audiovisual, não deixar de ser produções gigantescas, na Netflix eu não sinto essa diferença. A Netflix vai pegar a nossa série e vai lançar em 40 países. É uma série que tem Padre Cícero, que tem Cangaço, que tem o sotaque do Cariri, que fala do Ceará. Uma fala que me botaram no Twitter, que eu não esqueci, que é o Brasil com Z, não valoriza o Brasil com S. O Brasil não valoriza o Brasil. Porque enquanto a gente tem o cinema nacional que é desvalorizado, a gente tem plataformas que são não brasileiras, como a Netflix, que eu acredito que é americana, que vê a qualidade do trabalho e que diz, vamos botar isso para o mundo. Teve alguma história que te marcou muito durante essa nova trajetória? A história que marcou foi a surpresa de que, em abril de 2022, o Bem-vindo à Quixeramobile estreou em Paris. Então, foi uma coisa totalmente inesperada na minha vida. Nunca que eu pensei que o meu primeiro filme teria a sua primeira aparição mundial, vamos dizer assim, numa tela de cinema, e essa tela de cinema seria em Paris, que foi quando a gente participou do Festival do Cinema Brasileiro em Paris. Aí, para mim, foi uma coisa inesquecível, porque como eu moro em Paris já há mais de 8 anos, ter essa minha estreia em Paris foi algo muito surreal, porque eu saí do Brasil fazendo teatro, fui para Paris para estudar teatro, para fazer teatro no Brasil. Apesar de estar longe, eu morria de medo de não dar certo e de cair no esquecimento das pessoas no Brasil. E aí vem a vida e diz: não, tu vai voltar para o Brasil, tu vai fazer um filme no Brasil, e esse filme vai estrear em Paris. Sabe assim? E depois ele foi para o resto do Brasil, não, para o Pernambuco e para o Ceará. Mas para mim, foi inesquecível, porque simbolicamente foi muito importante.